Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E hoje nós recebemos aqui o ex-vereador e atual diretor executivo da Fundação Genésio Miranda Lins, o Fabrício Marinho. Vereador, sempre vereador, diretor executivo. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui novamente a essa casa que sempre é sua. Obrigado, Elise. Obrigado a todos os servidores aqui da casa pela recepção, a todos aqui da TV Câmara. E é um prazer sempre a gente estar podendo... Eu sempre falei em todas as minhas outras entrevistas que quando a gente vem para algum órgão de imprensa, a gente vem para prestar contas, né, daquilo que a gente faz. Então, essa é o meu principal objetivo aqui. Que bom. E a gente falando em prestação de contas, tem coisas assim, muitas acontecendo nesse ano na Fundação Genésio Miranda Lins. Uma delas, né, são esses anuários, olha, lindos, muito bonitos mesmo. Olha só. Então, como é que tá? Quantas edições foram? Então, Elis, quando eu resolvi assumir esse desafio de poder estar na Fundação Genésio Miranda Lins, primeiro era um campo relativamente desconhecido para mim, mas não a gestão, né? Porque eu já havia passado por outras secretarias. Então, quando eu cheguei lá e fui conversar com a equipe, uma das coisas que a gente conversou primeiro foi o que a Fundação Genésio Miranda Lins fazia e que deixou de fazer e que é interessante a gente retornar a fazer. Porque a Fundação Genésio Miranda Lins ela estava, vamos dizer assim, numa certa paralisia de ações e aí a gente resolveu trocar com a própria equipe que está lá, que é uma equipe extremamente qualificada, essa ideia do que nós deveríamos fazer para resgatar e estar falando mais sobre a Fundação Genésio Miranda Lins. E dois assuntos vieram à tona como principais dentre algumas ações que já estavam sendo encaminhadas, mas duas que não estavam e que a equipe entendeu que seria importante retornar a ação. Uma delas era o anuário. O anuário e o Cidade Revelada. Bom, o Anuário de Itajaí, ele havia sido publicado pela última vez em 2017 e este ano, no mês de aniversário do município, até como uma das ações de comemoração do aniversário do município, nós trabalhamos e trabalhamos bastante para poder resgatar a publicação do anuário, né? Afinal de contas, o próprio nome já diz, né? Anuário, então lançamos o 2017, lançamos o 2018 e o 2019 neste ano de 2021. E ainda iremos lançar, ainda neste ano, nós iremos lançar a edição comemorativa, que será o anuário de 2020, a edição comemorativa referente aos 200 anos de colonização do município de Itajaí. E a mesma coisa, é lógico, vocês devem ter uma equipe toda de historiadores e teóricos e pessoal todo da prefeitura e da fundação que estuda isso, mas como é que faz? Dentro de tantas coisas que acontecem no município, como é que vocês selecionam aquilo que vai entrar, o que vai ser tema do anuário? Bom, no caso, vamos dizer assim, no caso desses outros que não tem uma temática específica, como é o que vai ser lançado este ano, que são os 200 anos da colonização. Que aí vai ser mais centrado na história mesmo. Exatamente, né? E esse, inclusive, já está sendo trabalhado pelo Rogério Lenzi, que é o nosso historiador, servidor efetivo lá da Fundação Genésio Miranda Lins, trabalhando em conjunto com o professor Edson Dávila, que representa a MAP, que é a Associação dos Amigos do Museu, né? Da Memória Histórica da cidade, juntamente também com o jornalista Magru Floriano, que é um pesquisador assíduo lá do nosso Centro de Documentação e Memória Histórica, o Arquivo Público. Então, especialmente essas três pessoas estão selecionando, né, artigos, fotos, imagens, enfim, todo o trabalho a ser publicado nesse anuário referente aos 200 anos. Com relação aos demais anuários, vamos dizer, os corriqueiros, assim, né? Vamos dizer assim, no de 2019, que é o mais recente, o que está... Não havia uma temática específica, né? Sempre faz parte do anuário
qualquer foto, poema, conto, obra literária, qualquer artigo que remeta à história de Itajaí e da nossa região aqui mais próxima, né? Pode ter alguma coisa de Balneário, de Camboriú, pode ter alguma coisa de Navegantes, Penha, mas especialmente, obviamente, da nossa cidade de Itajaí. E esses artigos, fotos, elas são selecionadas ali pela nossa equipe de servidores da casa mesmo. Geralmente ali o Rogério, que é o nosso organizador, é o nosso diagramador, que também, né, tem experiência nessa área, a nossa estagiária de História, Maria Eduarda, o Euclides, que é um servidor já também de anos ali da casa, eles é que procuram debater mais essas publicações a serem realizadas, até porque eles detêm mais o conhecimento técnico, mas claro que a cabeça pensante mesmo do anuário é o nosso historiador Rogério Lenzi. Aqui, estou folheando aqui, tem fotos riquíssimas, né? Lindas fotos aqui da nossa, né? Essa aí é a nossa cabeçudas. Né? E tem material aqui fantástico. É muito rico. E tem uma curiosidade, sabe, primeiro que o anuário ele é registrado na Biblioteca Nacional, né? Então é uma obra de relevância e, inclusive, o anuário ele já chegou a estar na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Ela é remetido para lá, inclusive teve um ano, se eu não me engano, no ano de 2018, que em razão desse vácuo aí que teve de publicações, nós recebemos uma correspondência questionando o porquê que não houve a remessa, né? Porque nesse tempo. Isso, era remetido costumeiramente. Então, assim, é a cultura itajaiense percorrendo o mundo. Coisa linda. E é um trabalho belíssimo, sem falar do trabalho de pesquisa todo envolvido, né? Exatamente. Bom, o historiador e o restante da equipe deve ter muito trabalho mesmo para fazer. Claro, é porque assim, independente até de respeitar a pesquisa feita e o pesquisador que a fez, a gente também não pode publicar qualquer história, né? A gente não pode publicar qualquer pesquisa, é preciso ter especialmente um estudo sobre aquele tema, né? Saber se aquele tema foi relevante para a cidade. Ele é relevante e, acima de tudo, se também o conteúdo dele, não adequado. Sendo ficção, ele é um conteúdo correto, adequado, de uma história verdadeira, com fundamento, né? Senão, daqui a pouquinho, nós podemos estar mudando o curso da história. Tem que ser tudo fundamentado. Você não pode colocar uma história aqui que simplesmente se ouviu falar que foi assim. Exato. Você Perfeito, tem que buscar a fonte histórica para colocar. E, em geral, sabe, as pessoas que acabam publicando aqui são pessoas e pesquisadores que têm também uma história na cidade e, assim, um crédito pessoal bastante grande e por isso que acabam aqui publicando também no nosso anuário. Fabrício, você tem ideia assim de até quando, até o final do ano, de repente vai ser lançado esse dos 200 anos? Os 200 anos, a perspectiva é que seja ali pelo final de setembro, no máximo primeira quinzena de outubro. Olha, daí está em cima já. Até porque, Liz, quando eu assumi a fundação ali na última semaninha de janeiro, 1ª de fevereiro, com essa, vamos dizer, entre aspas, demanda reprimida, né? Então, nós tínhamos 2018, 2019, 2020 a ser publicado, então a gente acabou acelerando um pouquinho aí o processo, né? Eles já tinham aí um trabalho já mais ou menos encaminhado, e aí nós aceleramos o processo para dar continuidade e fazer isso acontecer. Então, por isso que vai acabar lançando 3 anuários num ano só, para a gente colocar em dia as publicações. Por exemplo, assim, digamos que um estudante da rede pública queira acessar, queira conhecer o que está em cada um dos anuários. Como é que faz? Eles estão disponíveis na biblioteca pública, tem vias físicas, tem alguma coisa na internet? Isso. Legal a tua pergunta. Nós sempre... Como é que nós fazemos? Primeiro que nós não fazemos uma publicação muito grande, né? Se eu não estou enganado aqui de cabeça, foram 300 unidades de cada anuário, 2018 físico, 2019, né? Físico, exatamente. Então, esses 300 exemplares. 300 exemplares,
esses 300 exemplares de cada, a gente distribuía alguns para a Secretaria de Educação, trouxemos aqui, brindamos o presidente da Câmara de Vereadores, brindamos aqui o prefeito também, e aí cada um que escreve, cada um que publica, faz uma publicação no anuário, ele também ganha 5 anuários, 5 exemplares de anuário onde ele teve a sua publicação. Tem mais alguns que a gente vai entregando lá na Fundação Genésio Miranda Lins, vai para a Biblioteca Pública também, vai para a Biblioteca do Arquivo Público, então também é possível pesquisar lá na nossa própria sede. Lá nós temos todos os anuários publicados em toda eu vi, por a exemplo, que existência. já tem, pelo menos quando eu pesquisei hoje pela manhã, ainda tinha só até o de 2016 estava publicado no local, No acho que nosso site. no site da Fundação. A intenção é colocar os outros também, tudo de forma online. Nós colocaremos os outros também. Nós iremos colocar os anuários 2018, 2019, 2020 e, inclusive, também nós iremos colocar como nossas publicações um e-book que nós recebemos recentemente agora do servidor já aposentado, Amaury Moraes, pai do ex-vereador Nicolas Moraes, também, que fez uma publicação a respeito da saúde pública em Itajaí. Então, ele nos doou o e-book. Então, os anuários, o e-book, nós estamos lá na Fundação, quando entrei lá na Fundação, eles com um trabalho muito grande assim e diário de digitalização. Nós fizemos aqui, eu quero agradecer aqui, aproveitar a TV Câmara para agradecer o presidente Marcelo Werner, porque no comecinho, quando entrei lá, a gente tinha uma demanda também que era a digitalização de documentos, porque o manuseio do documento tem muitos documentos ali que têm uma relevância histórica gigante. Nós temos, para teres uma ideia, a ata de fundação, original da ata de fundação do município está lá arquivada conosco no Arquivo Público. Qual então, foi a participação da Câmara nesse? Aí nós fizemos uma parceria aqui com a Câmara de Vereadores, que nos cedeu um equipamento, que é o scanner planetário. E que eles estão fazendo toda a digitalização dos documentos da casa também. Isso, exatamente. Aí aqui tem 2, aí nós conseguimos conversar com o presidente que nos cedesse temporariamente um até que a gente adquirisse o nosso. Então, já no começo do ano também, a gente conversou com o professor Normélio já conhecia que é o nosso superintendente das fundações, né, e também quero agradecer ao professor Normélio que, assim, nos deixa trabalhar, assim, à vontade, ele que é o meu chefe, vamos dizer assim, o ordenador das contas, e nos dá essa liberdade para trabalhar. Então, a gente conseguiu adquirir, já no começo do ano, esse scanner planetário. Tão logo adquirimos, devolvemos o da Câmara aqui, mas foi importante para esse início da digitalização. Com certeza. A nossa intenção é disponibilizar, quando tu perguntou sobre a disponibilização do anuário, é o anuário, é o e-book e todos os documentos possíveis a gente disponibilizar através do nosso site. Que bom. E nós precisamos fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente continua falando aqui a respeito das ações da Fundação Genésio Miranda Lins. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o Fabrício Marinho, que é diretor executivo da Fundação Genésio Miranda Lins. Fabrício, entre tanto trabalho aí, vocês estão com um plano bem grande também agora para estruturar todo o trabalho junto aos museus, né? Porque vocês coordenam, além do Centro de Documentação Histórica, os 2 museus que tem em Itajaí, né? Que é o Etnoarqueológico, lá em Itipava, e também o Museu Histórico, que é ali o Marcos Conder. Isso, Palácio Marcos. E vocês estão com um plano museológico de Itajaí. Estão elaborando ainda, né? Isso. E pediram também a colaboração da comunidade. Sim. Que usa os museus, que vai até os museus. Como é que se processa isso? Então, Elis, primeiro é bom dizer, né, que a Fundação Genésio... o que a Fundação Genésio Miranda Lins faz, né? Bom, ela é a mantenedora do Centro de Documentação e Memória Histórica, que é o Arquivo Público, fica ali na Rua Lauro Miller. Ela é mantenedora do Museu Histórico de Itajaí, né, que fica ali na Rua Hercílio Luz, o Palácio Marcos Conder.
e ela é mantenedora do Museu Etnoarqueológico, que é aquele que fica na Avenida Itaipava. Bom, dentre várias demandas aí que a gente precisou assumir na Fundação Genésio Miranda Lins, tem também a parte de organização. Vamos dizer que a gente pegou aí uma fundação em que ela praticamente muito a se fazer. Quando a gente pensar a Fundação Genésio Miranda Lins, não, ela tinha muita coisa a se fazer, especialmente sobre o aspecto de organização, e aí, nessa questão da organização do trabalho, nós estamos dando andamento, assim, seguidamente, tá? Eles, aliás, conjuntamente, fazer os regimentos internos de cada uma das casas. No caso do Museu Histórico é atualização, no caso do Museu Etno é construir um novo regimento interno, porque nem regimento interno as unidades tinham ainda para poder saber até onde cada uma pode trabalhar dentro da sua estrutura. O plano museológico, que é esse que citasses aqui e que eu já vou falar sobre. E também nós agora estamos trabalhando fortemente na construção de projetos para captação de recursos para todas as unidades e vamos tentar aproveitar alguma coisa aqui agora do projeto do edital Elizabeth Anderle, do governo do estado de Santa Catarina. Onde é que nós estamos esbarrando? Na questão burocrática, porque também nessa questão de organização, muita da parte de documentação da fundação estava deixada de lado. Então estamos tendo que atualizar, estamos passando esse trabalho também aí para atualizar essa documentação. E aí, falando especificamente do plano museológico, que é a tua pergunta específica, o plano museológico, o que ele é? O plano museológico nada mais é do que um documento em que ele vai definir a missão, visão, valor, né, de cada uma das duas unidades, tanto do Museu Etnoarqueológico quanto do Museu Histórico de Itajaí. Bom, o que é isso? É traçar os objetivos, traçar o planejamento de cada um dos dois museus, porque não é o Fabrício, não é a Evelise, que hoje é gerente lá do Museu Histórico, não é o Rodrigo, que é o gerente hoje lá do Museu Etno, que define o que eles fazem. É o plano museológico que tem que definir, porque nós somos passageiros. Sim, e esse ele tem que ser um plano construído para permanecer mais ou menos tempo, independente de quem esteja à frente ou não da instituição. Já entendeste o objetivo, né, do plano museológico. Então, aí ele tem, se eu não estou enganado, 12 itens, que vai desde segurança, segurança no aspecto de segurança mesmo, né, de guarda do acervo, da questão dos servidores, do planejamento de ações, das ações educativas. Então tem toda uma construção daquilo, o plano é nada mais do que um planejamento de ações do museu durante um certo tempo. Ele pode levar de 3 a 5 anos e aí a cada período desse ele é novamente renovado, rediscutido. E aí porque a participação da comunidade. Nós pedimos bastante, se entrarem nas redes sociais, tanto do Museu Histórico quanto do Museu Etnoarqueológico, está lá pedindo, né, para que participem das pesquisas ali do museu, porque as pessoas que trabalham cultura, a pessoa pode talvez nem conhecer o Museu Etno ou o Museu Histórico, que deveriam, porque são dois museus fantásticos, tá, que a gente tem aqui, são muito bons, dois com temáticas totalmente diferentes um do outro, vale a pena conhecer os dois. E aí, a participação das pessoas para dizer, olha, eu não conheço o Museu Histórico, por que eu vou participar? Porque talvez tenha experiência de algum outro museu que já viu na vida, já visitou em outro município e pode dizer, poxa, tal museu eu já vi isso aqui, quem sabe não pode se adaptar a uma ideia. A gente tem que ter a cabeça aberta para as ideias às vezes, novas. mesmo assim, foi visitar um museu, por exemplo, eu estive há alguns anos, bem antes da pandemia, em Belo Horizonte, e lá tem muitos museus, Sim. Mas muitos museus mesmo. E tem um excelente, que é o Museu da Força Expedicionária Brasileira, que foi para dos pracinhas que foram lutar contra o nazismo. Sim. Lá na Europa, né, especialmente na Itália.
E uma coisa que eu, por exemplo, eu que não tenho problema de locomoção nem nada, eu senti uma certa dificuldade, assim, como é que as pessoas que são mais velhas e tal, ou que têm alguma dificuldade, vão conseguir subir, porque era muita escada e não tinha nenhum nível de acesso para o segundo andar, para onde tinha uma série de fotos históricas fantásticas, assim. Aham. Então, essa foi uma dificuldade que eu senti, quer dizer, não por mim, mas Sim. por outras pessoas, Perfeito. que é uma coisa que de repente, às vezes a pessoa conhece alguma experiência, tem alguma experiência, pode dizer assim, quem sabe aqui poderia ser pensado alguma coisa para que não tenha esse problema também, né? Exatamente. Pode ser uma forma de ajudar. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. E a participação das pessoas, usuárias ou não usuárias, ela é muito importante mesmo para a gente ir, porque o museu não pode ser a cara de quem está lá no dia a dia apenas, né? Não é que não pode ser apenas a cara de quem está lá no dia a dia trabalhando no museu, ela deve ser a cara de quem quer conhecer o museu. Porque se as pessoas não estiverem motivadas a fazer a visita no museu, qual a razão da sua existência? Apenas ser um prédio morto com peças antigas, isso não é a função do museu, né? A função do museu é contar a história. É uma peça viva. Ela tem que ser uma peça viva, exatamente. Então esse é o objetivo do plano museológico, né? Que é organizar, vamos dizer assim, que é organizar essa questão do planejamento dos nossos museus. E agora falando assim, mais rapidamente, vocês já estão com algum plano para voltar à abertura dos museus? Já está aberto? Como é que está essa questão dos cuidados com a Covid-19 e tal, para quem vai visitar, quem quer visitar hoje, por exemplo? Certo, legal também a tua pergunta, Elisa. Nós já reabrimos o museu, né? Nós reabrimos também no dia 1º de junho. Poderíamos ter reaberto antes, poderíamos. O decreto do governo do estado nos permitia abrir, mas nós aguardamos ter uma segurança maior, porque nós estávamos num período crítico aí da pandemia, então entendemos que reabrir os museus ele não teria assim uma segurança devida para que a gente pudesse bem atender as pessoas que vão ao museu, né? As pessoas que nos visitam. Então, isso também serve para o nosso arquivo público. Então, nós reabrimos dentro daquilo que o decreto exige, que é no máximo 25% da capacidade. Agora que já estamos num nível menor da pandemia, nós já podemos aumentar essa nossa capacidade de atendimento. E aí as pessoas com todo, né, com máscara, com álcool gel à disposição de todo mundo, grupos, nós atendemos com um número limitado de pessoas. Isso fez com que, eu vou trazer um número aqui para ti, que até nos surpreendeu, no Museu Histórico, que é onde nós temos a maior parte da nossa visitação concentrada, porque o Museu Etno trabalha muito com as escolas. E aí, como as escolas estavam sem atividade física, né? Elas não estão fazendo especialmente, mesmo até aquelas que voltou a presencial, como as particulares, por exemplo, elas também não estão fazendo esse esquema de visitação externa. Então, isso reduziu muito o nosso público no Museu Etno. Mas no Museu Histórico, no mês de junho, nós tivemos uma visitação de aproximadamente 600 pessoas, o que foi um número que nos surpreendeu. E aí também mostra como as pessoas gostam, né, de museu e como o nosso Museu Histórico de Itajaí está bonito para visitação. Tá lindo, é uma peça maravilhosa que fica lá no centro de Itajaí, né, bem em frente a uma igreja matriz, com uma série de... É um cartão postal, o Museu Histórico é um cartão postal de Itajaí. Nós precisamos fazer mais um pequeno intervalo, na volta a gente continua falando aqui sobre os planos da Fundação Genésio Miranda Lins. É só um minuto? Voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje tenho o prazer de receber o diretor executivo da Fundação Genésio Miranda Lins, Fabrício Marinho, nosso ex-vereador, mas sempre vereador, né? Como já diria o nosso ex-presidente, né, o Pissetti. Então, Fabrício, a gente estava falando assim sobre essa retomada, né, das atividades dos museus e tal. E nós temos aquele museu fantástico, que é o etnoarqueológico,
E não sei, aqui quem é de Itajaí, muita gente que é de Itajaí não sabe, mas tem ali um acervo, né? Um acervo de restos arqueológicos, de ossos, de instrumentos, de um acervo muito grande que foi feito numa pesquisa, inclusive num sambaqui que tem ali perto. Sambaqui são aqueles cemitérios de conchas e ossos dos povos originários, quer dizer, no caso dos povos pré-históricos, né? E que habitavam aqui essa região também, né? Como é que está essa manutenção? Porque aquilo ali custa caro, né? E precisa de um cuidado muito grande. Como é que está para manter esse material todo? Então, Elisa, o Museu Etnoarqueológico, ele foi pensado, foi projetado com um projeto maravilhoso, né, no papel. Ele acabou não se concretizando tudo aquilo que se havia projetado inicialmente, com uma entrada lá pela rodovia Antônio Raio, o terreno ainda está lá, desocupado, o terreno da prefeitura, mas era para ser um equipamento ainda melhor do que ele já é. Mas ele é um excelente equipamento, que era uma antiga estação ferroviária, e Engenheiro Vereza, e que fazia essa ligação, né, do Alto Vale do Itajaí aqui com a região litorânea. E esse acervo que nós temos lá, por isso que eu digo que o Museu Histórico de Itajaí... Lá tem dois acervos, né? Um que é ligado à questão da ferrovia e esse outro que eu citei, que é a questão dos restos arqueológicos. Dos sambaquis aqui, não só de Itajaí, como da região, né? Porque nós temos alguma coisa de Porto Belo também, sim. Enfim. Porque aí está, o que tu estás falando está dentro dos objetos diferentes, né? Do Museu Histórico e do Museu Etnoarqueológico. O do Museu Etnoarqueológico é trabalhar essa questão dos sambaquis, dos povos que aqui ocuparam essa região e também dessa parte de Itajaí, que também tinha uma agricultura há um tempo atrás, um pouco mais forte. Então esse que é o objeto, né, tanto essa questão das pessoas do interior, entre aspas, de Itajaí, né, e também desses povos originários. O nosso sambaqui, que seria, vamos dizer assim, um anexo, seria uma unidade, uma unidade próxima, né, ali do Museu Etnoarqueológico. Infelizmente, nas administrações anteriores, ele foi meio que deixado de lado e nós estamos tendo aí voltamos a ter uma conversa com o proprietário do imóvel para que a gente possa voltar a utilizar. Inclusive, nós estamos fazendo um termo de ajuste com o IFAM, nesse sentido, para voltar a utilizar o sambaqui até como a educação patrimonial, que a gente chama, né? Sim, para as crianças é fantástico, né? Saber mas, que ali, infelizmente, como é que ele acabou sendo abandonado, né? Mas nós estamos retomando essa discussão. O plano é retomar, fazer com que isso seja... O plano é retomar, e não é muito difícil, né? Não é muito difícil a gente fazer para retomar. Com um pouco de boa vontade aí e com as conversas que nós estamos tendo, tenho certeza que nós conseguiremos retomar. Quem sabe também, desculpe te interromper, claro. Mas você citou, acho que foi no primeiro bloco, que vocês estão pensando em colocar os museus daqui nos projetos para captação de recursos junto ao Estado e outros. Porque é um custo que tem que sair de algum lugar, precisa de dinheiro para isso. A gente até tem através do Museu Etnoarqueológico também, nós recebemos algum recurso externo através dos endossos, né? Porque o Museu Etnoarqueológico de Itajaí, até por ter um arqueólogo como efetivo da casa, a gente também consegue não é um recurso assim que eu mantenho, né? Mas que ajuda, né, ao Museu Etnoarqueológico, que vem dos endosso institucional. Porque a partir do momento que o Museu Etnoarqueológico aqui na região sul é um dos poucos que é autorizado a isso, quando vai fazer alguma construção que encontrou abertura de rua, alguma escavação se encontrar algum vestígio, tem que chamar chama o nosso arqueólogo
e aí isso gera uma receita também para a fundação. Tanto é que com isso a gente já, por exemplo, que não era um recurso que estava lá e que não estava sendo utilizado, esse ano eu já consegui comprar aqui uns computadores para renovar um pouquinho a questão de informática aí da nossa Fundação Genésio Miranda Lins. Vamos iniciar na próxima semana uma pequena obra ali na biblioteca do Arquivo Público. Daqui a 2 meses nós também já estamos planejando fazer mais uma pequena obra necessária para ampliação da guarda do nosso acervo lá no Museu Etnoarqueológico. Quer dizer, a gente precisa ter o planejamento e as ações, mas isso tudo a gente está fazendo. Então, assim, o Museu Etnoarqueológico é uma concepção totalmente diferente, voltada mais para a pesquisa e para os alunos da rede de ensino de Itajaí, mas que também tem um acervo riquíssimo e que conta uma história nossa, até porque Itajaí, ao início da colonização de Itajaí, inclusive, dá-se lá daquele lado da cidade. Né? Sim. E agora vamos falar nosso tempo já está quase esgotado, mas a gente tem que falar sobre o Cidade Revelada. Como é que está esse projeto que vai voltar? Vai voltar agora. Vai voltar. Eu já conversei com o professor Normélio, que já recebeu bem também a ideia. E aí eu tenho conversado com o professor Edson Dávila, tenho conversado com o grande Dalmo Vieira Filho, que já foi um dos organizadores da Cidade Revelada, que é um evento de debates, workshops, palestras, e que sempre debatia o patrimônio histórico, cultural e urbanístico de Itajaí. Mas ele teve a sua última edição, se eu não estou enganado, ou no ano 2013 ou no ano 2015, por aí. Parou na 15ª edição e ele chegou a ter palestrantes de nível internacional. Infelizmente se abandonou esse debate que sempre foi muito rico. E agora nós estamos querendo trazer e iremos trazer novamente, já estamos com um cronograma já mais ou menos definido, já estamos com oficinas a serem realizadas e uma parceria novamente com a Câmara de Vereadores de Itajaí, tem sido bastante parceira aqui da Fundação, e a gente pensa aí no final de novembro, início de dezembro, estar fazendo mais uma vez, voltando com a edição de Cidade Revelada, é um dos objetivos nossos ainda para esse ano. Com certeza. Eu estou aguardando, porque eu gostei muito, participei de algumas palestras que aconteceram nos outros anos, e realmente é muito rico, é um debate que a cidade precisa, né? Com certeza. Mas, por enquanto, nosso tempo aqui já está esgotado. Infelizmente, passa muito rápido quando a gente se diverte. É verdade. Fabrício, olha, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Tá? Eu sei que teu tempo também é corrido, mas muito obrigada e a casa é sua. Obrigado, Elis. Obrigado a todos aqui da TV Câmara. Obrigado a quem acompanhou. E um dos objetivos nosso dentro da Fundação Genésio Miranda Lins é buscar debater aquilo, principalmente aquilo que a gente tem. Eu tenho conversado com o pessoal e é um dos objetivos do Cidade Revelada é a gente voltar a trabalhar essa questão do patrimônio imaterial de Itajaí, aquela nossa cultura peixeira. Vieste, por exemplo, do Rio Grande do Sul, muita gente vem de fora, é uma cidade que acolhe, né? Mas nós precisamos, em razão de toda essa acolhida de Itajaí, resgatar aquela nossa cultura material, original. O folclore daqui é muito bonito. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agradeço a você também, se continuar conosco, assistindo a nossa programação pelo canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.